Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 11. Olha o que a palavra do Eterno Yahushua nos diz assim: e por isso Yahu lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Yahu por vós, irmãos amados no amo, por vos ter Yahu elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso amo Yahushua o Mashiach. Então, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Verso 16. E o próprio nosso amo Yahushua o Mashiach, nosso Yahu e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte com toda boa palavra e obra. Aleluia! Aleluia. Podeis assentar. Amados irmãos e irmãs, ouvi atentamente estas palavras de vida eterna, para que nós possamos estar edificando espiritualmente nesta noite, através das palavras que sairão da boca de nosso amo Yahushua. Nós vemos que através desta palavra o Eterno, Ele nos adverte dizendo que Ele permitirá que diversas pessoas sejam enganadas pelo espírito da mentira, por elas não terem dado crédito ao espírito da verdade. O Eterno vai permitir que tais vidas, que são rebeldes, soberbas, desobedientes e abomináveis diante dos olhos santos dele, que estas vidas estejam caindo na operação do erro, para que tais vidas que estão com o coração endurecidos para não dar crédito na palavra da verdade, tais vidas sejam condenadas por não ter dado crédito na verdade. E Yahushua disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra de Yahushua é permanecer na palavra da verdade. Aleluia. É procurar viver uma vida de santificação. E Yahushua, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós recebemos a palavra do Eterno Yahu em nossos corações, sendo esta palavra a palavra da verdade, nós temos que entender que esta palavra da verdade, ela vai santificar os nossos corações, para nos moldar de tal maneira que venhamos ser santos como nosso amo Yahushua é santo. Pois diz a palavra: como é santo aquele que vos chamou, sede vós todos santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Como que está o teu viver perante o Eterno, meus irmãos? Os irmãos estão se preocupando em se santificar, porque a palavra diz que sem a santificação nenhum de nós veremos a Yahushua. Porque para nós ver a Yahushua e contemplar a beleza da tua majestade, nós temos que estar vivendo uma vida de acordo com os mandamentos da sua palavra. Aleluia. E Yahushua, ele nos mostra por meio desta palavra aqui, que serão diversas pessoas que serão julgadas por não crerem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Hoje nós soamos uma mensagem que chama o povo ao arrependimento.
Yahushua, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Infelizmente, irmãos, são muitos que estão entrando pela porta do erro, pela porta do pecado, pela porta da iniquidade, e não estão se despertando enquanto é tempo para escapar da operação do erro, porque o Eterno até o momento ele está suportando as abominações, as iniquidades, tudo quanto os homens estão praticando, e o Eterno ele está desde os altos céus manifestando a ira dele contra todos os que cometem iniquidade, porque aos olhos de Yahushua, o nosso amo, aqueles que vivem alimentando o seu viver numa vida profana, numa vida mundana, numa vida carnal, numa vida de amante das coisas do mundo, tal vida naquele dia que tem desprezado a obra de salvação de Yahushua, tais vidas naquele dia vão ser envergonhadas, vão ser julgadas e condenadas pelo próprio Yahushua, que é o juiz dos vivos e dos mortos. Aqueles que são elegidos à salvação, irmãos, são aqueles que estão se esforçando e tendo bom ânimo, mesmo com pouca força, para caminhar pelas veredas direitas da justiça do nosso amo Yahushua. O viver de tais vidas é um viver que faz a diferença nesta terra. Sabemos que há uma diferença entre aquele que serve a Yahu com o que não serve, entre o justo e o ímpio, entre o que é santo com aquele que é profano. Muitas pessoas estão procurando se esconder dentro de congregações, procurando se esconder atrás de uma capa do evangelicalismo. São pessoas que querem Yahushua como Salvador, mas não querem Yahushua como o seu amo. Não, eu creio em Yahushua como meu Salvador, mas eles não recebem nem creem em Yahushua como seu amo. Alguns, na hipocrisia dos seus corações, eles até confessam de lábios que serve o amo Yahushua e que recebe o amo Yahushua como o amo da sua vida. Mas Yahushua, ele bem deixou claro para nós: por que me chamais de meu amo, e não façais o que eu vos mando? Não adianta nada nós chamar Yahushua de amo, se nós não estamos com o coração aberto, dispostos para viver, servindo a Ele em submissão ao cumprimento das suas ordens, ao cumprimento da sua palavra. O apóstolo Shaul, ele estava dizendo que ele sempre estava exaltando a majestade do Eterno, em agradecimento pela vida dos nossos amados irmãos, pela causa do Eterno Yahu, ter elegido os nossos irmãos de Tessalônica para a salvação. Aqueles que são elegidos à salvação, irmãos, são aqueles que, ao ouvir o Evangelho, eles procuram viver de toda a palavra que sai da boca do nosso eterno Criador. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aquele que é escolhido, irmão, há uma diferença na vida dele. Ele tem prazer de viver de toda a palavra. Ele crê de todo o coração, ao ponto de se entregar através de uma entrega que venha fazer a diferença, através do seu bom testemunho diante da sociedade e perante o eterno nosso Criador. Aleluia. Esses que são elegidos desde o princípio para a salvação são vidas que creem que devem viver uma vida de santidade, são vidas que creem na verdade, são pessoas que têm fé na verdade. Irmãos,
Por mais que nós estejamos espiritualmente fracos na fé, jamais possamos estar endurecendo os nossos corações para não receber a verdadeira palavra do Eterno dentro dos nossos corações. Porque aquele que profere o nome de Yahushua, ele deve se apartar da iniquidade. Porque Yahushua, ele deixa bem claro que naquele dia ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A salvação de Yahu, ela se há manifestado trazendo regeneração a todos os homens, ensinando os homens que é necessário renunciar às concupiscências mundanas. Aleluia. E a sua impiedade, para viver uma vida sóbria, uma vida irrepreensível, uma vida honesta, uma vida de santidade perante o Eterno. Oh, irmãos, nós não temos sido chamados para a imundícia, e sim para a santificação. Nós temos que ter fé na verdade. Nós temos que amar a verdade, mesmo que nos doa, mesmo que nos custe bem caro. É melhor nós crer na verdade para a vida eterna do que aceitar a mentira para a condenação eterna. Aleluia. Naquele dia, cada um de nós daremos conta perante o Eterno, nosso Criador. Você está preparado para responder pelos seus atos naquele dia? Aquele que fala contigo através desta palavra? Yahushua, ele diz na tua palavra, irmãos: e quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que vos tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Aquele que segue a Yahushua, ele deve se esforçar em permanecer em toda verdade que Yahushua está abrindo o teu entendimento para você compreender. Yahushua, ele quer te transformar pela renovação do Espírito da santidade dele. Ele não quer que nós sejamos, irmãos, pessoas que andem de acordo com aqueles que andam no pecado, porque nós estamos tendo conhecimento da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até quando nós vamos resistir o Espírito da verdade para não aceitar a palavra da verdade que sai da sua boca? Aleluia! Nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que nós estamos rodeados de pessoas que estão convertendo a verdade em mentira. São pessoas que estão com o coração endurecidos, são pessoas que estão com os ouvidos sentindo comichão. Nós vemos que muitas pessoas estão como que num comichão nos seus ouvidos. Eu não aceito esta palavra, eu não concordo com esta maneira de explicar, de explanar, de expressar o Evangelho de Yahushua. O Evangelho de Yahushua é sim, sim, não, não, o que passar disso é procedência maligna. E ele diz na tua palavra que naquele dia aqueles que lhe desobedecem, aqueles que preferem viver uma vida de iniquidade, acreditando que estão vivendo uma vida de santidade na presença dele, naquele dia Yahushua, ele vai mostrar para nós a diferença entre aquele que vive a verdade com aquele que vive a mentira. E Yahushua, ele dizia: por que não podeis compreender a minha linguagem? E ele deixou bem claro aos homens religiosos que demonstravam um espírito de santidade muito mais do que nós. E Yahushua disse assim a eles: se vós não crerdes que eu o sou, morrereis em vossos pecados. Se você não crê que Yahushua o eu sou, você morrerá nos seus pecados. O que significa morrer nos pecados? A palavra diz que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. E aqueles que não buscam a regeneração, irmãos, tais vidas perante o nosso eterno Criador, naquele dia, elas não ressuscitarão na primeira ressurreição.
São pessoas que vão ser sentenciadas ao fogo eterno, à condenação eterna. A palavra diz que aquele que não foi achado com o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e de enxofre. Quem são aqueles que não estão com seus nomes escritos no livro da vida? São aqueles que amam a iniquidade, são aqueles que convivem com a iniquidade, são aqueles que não praticam justiça. Oh, amados irmãos, aquele que pratica justiça é justo como ele é justo. Se nós se dedicar a viver uma vida de cumprimento da palavra do nosso eterno Criador, nós naquele dia seremos bem-vindos ao momento em que chegarmos no reino celestial do nosso amo. Olha o que a palavra diz no verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Yahu por vós, irmãos amados no amo, por vos ter Yahu elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso amo Yahushua o Mashiach. Irmãos, é por meio deste Evangelho que vos declaro, que vos anuncio, é que nós vamos alcançar naquele dia a salvação de nossas almas. É este Evangelho que chama nós a santificação, que vai fazer de nós um povo especial, zeloso e de boas obras na presença do nosso eterno Criador. Então, irmãos, se hoje ouvirdes a voz do Espírito da verdade, não endureçais os vossos corações. Esforça-te, tenha bom ânimo, e Yahushua será contigo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Yahushua, ele disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou a ressurreição e a vida. Yahushua é a vida do teu homem interior. Se ele se manifestar na tua vida, o teu homem interior, ele será espiritualmente ressuscitado, para que você possa nascer de novo e andar em novidade de vida na presença do teu eterno Criador. Aleluia! E Yahushua, ele nos doutrina a viver uma vida de verdadeira justiça e santidade. A doutrina dele cobra de nós santidade, irmãos. A doutrina de Yahushua cobra de nós um perfil de obediência para a salvação. Ele disse na sua palavra, irmãos, que todo aquele que prevarica contra a doutrina de Yahushua, esse não tem a Yahu. Naquele dia, aquele que chegar até a presença do eterno Criador, sem a identificação do selo do Espírito da verdade em nossos corações, irmãos, naquele dia tal vida vai perecer. No verso de número 15, aqui a palavra diz: então, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Você está se preocupando em permanecer firme segundo as tradições que estão sendo ensinadas de acordo com o fundamento da doutrina dos apóstolos? Os apóstolos, irmãos, eles eram verdadeiras testemunhas de Yahushua. O viver desses homens transferia a todos os demais homens na face desta terra um exemplo de vida no perfil da santidade de Yahushua através da vida deles. Por quê? Porque eles receberam de Yahushua o que de fato eles precisavam guardar dentro dos seus corações para herdar a santidade que vem por esta palavra. Ninguém consegue ser santo sem receber a palavra da santidade que vem de Yahushua. Esta palavra, ela é a verdade.
É a verdade que nos liberta. É a verdade que nos transforma. Por isso, meus irmãos e irmãs, rogo-vos que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Yahweh. Aleluia. Sendo santos em toda a vossa maneira de viver. Porque aquele que nos chama, ele diz: sede santos porque eu sou santo. Então guarda esta palavra de santidade dentro do teu coração. Faça um conserto enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Porque aquele que há de vir virá e não tardará. E ele vai vir para buscar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. É um povo que foi elegido para a salvação. É um povo que está andando com a fé no Espírito da santidade do Criador e fé na verdade. Creia na verdade e serás salvo tu e a tua casa. Creia na verdade e serás liberto e transformado num verdadeiro adorador. Creia na verdade e a tua alma se regozijará naquele dia contemplando o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Crer na verdade é crer em Yahushua. E Yahushua é a verdade, irmãos. Aleluia. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Yahushua é a verdade. Quem crê nele está crendo na verdade. Aleluia. E quem está desprezando ele está desprezando a verdade. Aceita esta palavra e procura fazer o que assim manda o eterno Criador, antes que seja tarde demais. Aleluia!